Meus amigos, polêmica no ar. O assunto da vez são os gramados sintéticos, os polêmicos gramados sintéticos, e vários jogadores do futebol brasileiro estão fazendo um movimento contrário a esse tipo de gramado com o slogan "Futebol é natural, não sintético, não ao gramado sintético". Eu vou ler para vocês essa matéria do Globo Esporte. Vou trazer aqui umas outras matérias também para endossar um pouquinho isso daqui. E além disso, vou dar minha opinião e também quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião. Mas antes, entenda, tudo que tá acontecendo e depois você vai aí e escreve a sua opinião. Bom, então aqui o título, ó: jogadores brasileiros, entre eles Neymar, defendem fim dos gramados sintéticos. Atletas como Thiago Silva, Coutinho, Bruno Henrique, Gabigol, entre outros, compartilharam texto pedindo mudanças. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. Um grupo de jogadores do futebol brasileiro se uniu em um movimento pedindo o fim dos gramados sintéticos. Nomes como Neymar, Thiago Silva, Bruno Henrique, Felipe Coutinho, Lucas Moura, Alan Patrick, Gabigol, entre outros, postaram um texto nesta terça-feira reclamando dos gramados sintéticos no Brasil. Na postagem, os atletas criticam os rumos que o futebol brasileiro está tomando e pedem que os jogadores sejam mais ouvidos. O texto compartilhado também destaca a seguinte frase: "Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético". E aqui a imagenzinha que eles colocaram nas redes sociais, e também tem um texto. Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com o tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo, os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste. Se o Brasil deseja definitivamente estar inserido como protagonista no mercado do futebol mundial, a primeira medida deveria ser exigir qualidade do piso que os atletas jogam e treinam. Futebol profissional não se joga em gramado sintético, diz o comunicado feito pelos jogadores. Também tem esse tweet aqui, do André Hernan, bastidores. Lucas Moura, do São Paulo, é um dos atletas que encabeçam esse movimento contra os gramados sintéticos no Brasil. Nas conversas entre eles, existe a justificativa que no sintético o jogo muda completamente em relação ao jogo da grama natural. E aí tivemos também o Palmeiras emitindo nota. Palmeiras emite nota em resposta ao movimento de jogadores contra a grama sintética. Não há qualquer comprovação científica de que o risco de lesão aumenta em grama sintética. Pelo contrário, estudo aponta que a incidência em campos artificiais é menor que em campos naturais, mas esses estudos ainda estão, no começo. Eu acho muito perigoso se embasar apenas nisso. Óbvio que o Palmeiras é um dos times que usa o gramado artificial e iria se posicionar contra, mas a gente tinha que ver também o movimento dos jogadores do Palmeiras. Será que eles são contra ou a favor disso? Também jogadores do Botafogo, do Atlético Paranaense, que são alguns dos times que tem gramado sintético aqui no Brasil. E aqui eu peguei uma matéria do ano passado, da ESPN, onde algumas pessoas fortes do futebol, como o Renato Gaúcho, reclama dessa questão da grama sintética, o Dorival Júnior também, Carille, o Zico fala sobre isso, o Jorge Jesus também é contra, fala que tem que ser em gramado natural, Felipe Melo, que virou comentarista agora da Globo. Eu trouxe também essa matéria do Lance de 2023, ali mais ou menos em julho, onde naquela época, aqui recentemente uma decisão tomada na Holanda causou polêmica ao banir gramados sintéticos da Eredivisie. Os clubes que têm gramado artificial em seus estádios precisam se adequar às novas regras até a temporada de 2025. Cara, é um assunto complexo, é um assunto onde as pessoas vão acabar levando muito pro lado do clubismo. Eu acredito que esse movimento dos jogadores seja muito válido, afinal, como eles falaram, eles precisam ser ouvidos. Ou seja, se eles não estão satisfeitos com esse tipo de gramado, eles precisam falar. Realmente, na questão científica, ainda os estudos estão muito no começo, então não há uma comprovação séria. Mas, cara, os jogadores, muitos desses passaram pela Europa, que estão encabeçando esse movimento, eles já jogaram muito tempo em gramado natural, e agora no Brasil estão tendo que enfrentar
algumas vezes gramados sintéticos. Então acredito que quem tem mais propriedade para falar disso no momento são os jogadores. E se muitos deles, principalmente os que vieram da Europa. Afinal, o Brasil gosta muito de seguir várias coisas da Europa. Mas essa questão do gramado, o Brasil fecha os olhos, né? Porque você vê um gramado sintético na Premier League, na Liga da Espanha, você vê na Liga da Itália. Então é bem complicado, cara. É bem complicado. É um assunto complexo. A gente sabe, por exemplo, um dos primeiros times aqui no Brasil a conseguir, né, a grama sintética foi o Atlético Paranaense. E na época todo mundo zoava o Atlético Paranaense de tapetinho, porque tem uma certa vantagem, né? É um pouco diferente o futebol praticado na grama sintética do que praticado na grama natural. E aí depois outros times foram aderindo a isso. O Palmeiras, o Botafogo, acho que também o Atlético Mineiro estão vendo nessa questão para mudar também o gramado lá da Arena MRV para gramado sintético. É toda uma questão complexa, óbvio. Muitas pessoas vão falar, o Botafogo só ganhou Libertadores por causa do gramado, o Palmeiras só ganhou tantos títulos por causa do gramado. E é uma mentira, cara. Isso daí também fica complicado, né? Porque as pessoas levam tudo pro lado do clubismo e não é legal. Mas eu vi, inclusive, torcedores desses times concordando com esse movimento. Porque, pô, se a gente vê nos grandes campeonatos, né, principalmente olhando pra Europa, que hoje em dia o grande futebol tá na Europa. Os melhores jogadores estão na Europa. Lá a gente não vê gramado sintético. Lá a gente vê os gramados da Premier League, por exemplo, que hoje virou referência. Cara, são gramados praticamente perfeitos. Não só os gramados, a estética da Premier League. Você vê a iluminação, que é uma coisa também que a gente vê muito diferente em vários estádios do Brasil. Um estádio é mais apagado, o outro é um pouco mais, né, aceso, e fica essa diferença. A Premier League, ela entrega um produto como um todo, ou seja, é praticamente padronizado aquilo dali. Tu tá assistindo ali aquela partida, você sabe que é um jogo de Premier League. Levando como base hoje a Premier League, que é atualmente a principal liga. Então, eu acredito que os jogadores estão certos. Afinal, são eles que, né, eles que estão ali lidando com o gramado, eles que estão há tanto tempo jogando futebol no gramado natural e agora estão lidando com o sintético e estão sentindo essa diferença, essa dificuldade e entendendo que existe uma grande diferença e até mesmo uma questão que pode agravar lesões. Eu sei que cientificamente não há nada comprovado, mas os estudos ainda estão também muito no começo. A gente sabe que o gramado sintético, ele acaba aprendendo bem mais. Inclusive, um ponto muito interessante que eles trazem é essa frase aqui, ó. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom. Simples assim. Isso realmente tem que ser discutido, porque, pô, é muito legal esse movimento, é muito legal realmente que os jogadores estejam engajados. Mas, não adianta nada os clubes, beleza, vão aceitar isso aqui, a CBF vai cair em cima, vai proibir os gramados, né, se acontecer, vamos colocar como suposição, aí proíbe os gramados sintéticos, não adianta nada a CBF proibir os gramados sintéticos se os gramados naturais não forem cuidados. Porque aí não vai adiantar nada, aí o espetáculo não vai ganhar nada, a questão de lesões também não vai adiantar nada. Então, beleza, eu entendo esse movimento dos jogadores, acho muito válido, até porque ninguém melhor do que eles para falar sobre esse assunto. Porque eles convivem, eles jogam bola. Eles estão ali, quarta e final de semana. Terça, quarta, final de semana também. Jogando futebol. E eles entendem do que estão falando, né? E tem muitos jogadores que estão vindo da Europa com uma grande bagagem. E a vinda do Neymar, eu acho que também eles aproveitaram disso. Falaram, caramba, o Neymar veio, é um cara que tem uma representatividade grande. Então, já tem grandes jogadores aqui. Thiago Silva, Lucas, o Felipe Coutinho, que tem um nome grande também, né? E dentre outros jogadores, Oscar. Então, eles aproveitaram e viram, putz, o Neymar tá aqui também. Vamos fazer esse movimento pra meio que tentar mover aí e dar voz aos jogadores, né? Porque eles precisam ter voz, realmente, cara, pô, é um instrumento de trabalho deles, né? Eles precisam de um gramado decente. E tem vários aspectos aqui que precisam ser discutidos. Essa questão de, realmente, beleza, os gramados sintéticos vão ser proibidos, não vai ser da noite pro dia, né? Porque, por exemplo, na Holanda a gente viu aqui, foi essa matéria aqui, ó, mostrar pra vocês, ela é de 2023, ó, de 10/7 de 2023. E aqui na Holanda eles deram até a temporada de 2025. Então, mesmo que os gramados artificiais eles sejam proibidos, né, os gramados sintéticos, vai ter que ter um tempo para os clubes se readequarem, porque eles estão atualmente com esse planejamento, né? Então, não é algo da noite para o dia, mas é importante esse movimento dos jogadores. E eles conhecem mais do que todo mundo, como eu falei aqui no vídeo, sobre essa questão. A questão que fica é, por exemplo, tem gramados, né, tem estádios que recebem muitos shows. Vou pegar como exemplo aqui o gramado do Palmeiras. E aí, para facilitar essa questão, eles acabam, né, optando pelo gramado sintético, porque com a quantidade de shows que tem o estádio do Palmeiras, eu acho que seria quase impossível um gramado natural.
porque não daria tempo, porque são muitos shows. Então é toda uma questão de logística, de entendimento e de uma discussão que realmente precisa ser levada aí, porque os clubes, eles aceitaram essa questão dos gramados sintéticos, né? Foi discutido em regulamento ali do Brasileirão pela CBF. E eles aceitaram, mas eu acho que com esse movimento dos jogadores pode ser uma nova discussão aí à tona. Esse movimento todo com grandes nomes do futebol brasileiro fazendo esse movimento, eu acho que teremos alguns desdobramentos sobre esse assunto aí, que é um assunto complexo. Mas eu peço que você do outro lado não leve pro lado do clubismo. Eu sei que você tá olhando pro seu time, né? Ou outro também falando, aquele dali só ganhou porque ele tava com grama sintética. Não é bem assim, cara. Tem a questão do time também muito bem encaixado, né? Tem toda a questão. No futebol não é só questão de grama sintética, de vantagem pro grama sintética. Mas a gente sabe que tem uma ligeira vantagem. Por exemplo, eu até citei aqui o Atlético Paranaense. Quando os times iam jogar na Arena da Baixada, tinham muita dificuldade. Você pode ver que eles eram muito fortes na sua casa. A gente sabe que na grande maioria, o time já é forte na sua casa. O mandante normalmente é o que tem a vantagem, mas o Atlético Paranaense era temido ali na sua casa e o pessoal até brincava com essa questão de tapetinho. Tinha essa brincadeira ali. Eu acho que realmente se eles estão insatisfeitos, eles precisam se manifestar, precisam colocar aí a opinião para fora e levar essa discussão para lugares maiores, para que isso daí possa ser discutido. Vale lembrar que a FIFA permite esse tipo de gramado atualmente. A Europa praticamente não adota esse tipo de gramado, mas a FIFA permite, contanto que esteja dentro dos parâmetros que ela coloca ali, ela permite. Acho que é uma discussão para ser levada aí, e essa questão que os jogadores colocam, se o Brasil realmente quer ser uma grande liga, ele precisa estar de olho nas grandes ligas, se basear nas grandes ligas, né? E é o que a gente não vê. E também eu acho que muitos times, eles acabam poupando muito nessa questão do gramado, então não investem na estrutura do gramado, e aí fica ou com gramado sintético ou com gramado muito mal cuidado. E aí acaba realmente prejudicando o espetáculo e o nosso futebol não vai pra frente. Então acho que realmente tem que ter essa discussão. E eu quero saber também sua opinião. Qual a sua opinião? Os jogadores estão certos? Os jogadores estão errados? Você é contra gramado sintético? Você é a favor? Coloca aí por quê. Deixa nos comentários. Sua opinião é muito válida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.